e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto antecipado adotado por esta Câmara desde 2013, no decorrer da semana, a partir de quarta-feira, os votos foram lançados, todos os votos da sessão. Todos os integrantes do colegiado tiveram a oportunidade de examiná-los e de se manifestar. Nós traremos para a sessão apenas os processos em que há pedido de preferência ou de sustentação oral. Os demais, nós vamos apenas confirmar os votos lançados antecipadamente e divulgaremos o resultado após a sessão. E eu começo com os processos do SAGE. Eu chamo o item 6, apelação civil, 027-2244, dígito 63.2021, em que é apelante o INSS, apelada Maria Vanderlina Araújo Ferreira, advogado Rodolfo Bento da Rocha, da minha relatoria. Doutor Rodolfo está presente? Doutor Rodolfo, o senhor é advogado da dona Vanderlina, não é isso? E o voto que já prevaleceu foi pelo desprovimento do apelo do INSS. E, de ofício, nós estamos postergando a fixação da verba honorária para a fase de liquidação. Posso programar o resultado? Apelação conhecida e desprovida. Sentença reformada de ofício, tão somente quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Eu chamo o item 8. É a apelação civil. Sequência de 3 zeros, 1489, dígito 57.2019. Apelante, Alia Construtora S.A. E apelado, INSS e outro. É da minha relatoria, doutor Eduardo Henrique Ledebour Lócio, está presente? O advogado está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido, sentença anulada. Eu chamo o item 87, apelação civil, 020-0208, dígito 52.2023, em que a apelante Ana Luíse de França Fonteles Oliveira, representada por Ana Aécia de França Fonteles, apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Juriza. Tem dois advogados inscritos, doutora Elizabeth de Araújo Dias e doutor Luiz Cláudio Alves de Souza. Algum dos dois presente? Perdão, senhor presidente. Começando agora, vencida essa questão da beca. Cumprimento ao senhor presidente da terceira Câmara de Direito Público, a eminente relatora, e aos demais membros deste egrégio colegiado. Senhor presidente, nós dispensamos a leitura do relatório, mas, para fim de tentação, faz questão a gente ressaltar apenas alguns pontos de fato que são interessantes para a verificação do caso, da gravidade que se trata. Trata-se de uma criança, um adolescente, de 15 anos na época, hoje beirando 16 anos, que tentou o processo seletivo para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, Colégio Raquel de Queiroz, e na ocasião ela teve a sua matrícula indeferida por uma suposta desclassificação. Foi comprovado que ela teve essa desclassificação apenas por um erro na marcação do gabarito da questão. Isso pareceria ser uma questão aparentemente pueril para o conhecimento desta corte. No entanto, o fato é que a senhora Ana Luíse, senhorita Ana Luíse, foi prejudicada pela sua condição genética de ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno com o qual ela nasceu, qual as pessoas buscam tratamento, buscam controle, porém é uma condição sobre a qual as pessoas vão viver até o fim das suas vidas. Não são tratáveis, são transtornos de neurodivergência. E nessa situação, excelência, nós verificamos que há laudos psiquiátricos comprovando, tanto o laudo psiquiátrico como o laudo da psicóloga, comprovando que
a senhorita Ana Luísa não poderia, de maneira alguma, fazer a prova sem um ambiente individualizado e sem um acompanhamento devido para as condições de qual necessitava para aquele dia. Considerando todos os fatos, ficou comprovado que o Estado do Ceará não refutou na base do mérito dos fatos o que aconteceu, apenas refutou dizendo que haveria, aspas, uma ausência de previsão editalícia para essas condições, o que não é verdadeiro. O Estado do Ceará mesmo confirma que o edital, no ponto 7, prevê que haveria um ambiente adequado, aspas, para as pessoas autistas e outras deficiências do gênero. Ou seja, o texto já não foi exatamente muito tranquilo a respeito dessa questão. No entanto, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, embora ainda não tenhamos uma lei específica incluindo esta categoria nas pessoas com deficiência intelectual, de fato se verifica na prática que é o que acontece. Inclusive, muitos casos de pessoas com autismo coincidem com pessoas com o TDAH. Verificamos também, Excelência, que a previsão do tempo adicional estava ausente no edital, apesar de estar presente em diversos concursos e seleções Brasil afora, como tem, por exemplo, o vestibular para o Enem, como tem outros vestibulares de escolas, como tem, por exemplo, para o exame recente agora realizado para a magistratura. O Exame Nacional da Magistratura prevê, no seu item 7.1, que aqueles que comprovarem mediante laudo que necessitam de atendimento específico individualizado terão esse direito. Então, na realidade, o que se verifica é que o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e o Estado do Ceará, na sua pessoa jurídica, agiu isoladamente, ao prever um edital com a cláusula aberta de atendimento individual, atendimento adequado, sem prever a necessária individualização desse atendimento. Fora isso, nós verificamos também, Excelência, para fins, inclusive, de questionamento da matéria, que houve uma violação fundamental de artigos tanto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 2º, como também no artigo 3º, inciso 4º, a linha C, que prevê que as barreiras atitudinais, as barreiras relativas ao comportamento, podem ser consideradas para fins de deficiência. Portanto, ainda que a lei estadual, ainda que o edital não discriminasse um por um as deficiências que estão previstas, não seria possível que o Estado excluísse ou impedisse que a aluna pudesse participar em pé de igualdade com os demais candidatos, vedando a ela o tempo adicional e vedando a ela o atendimento individualizado. Eu destaco, inclusive, um trecho da sentença que fala em suposta condição privilegiada, que seria requerida pela parte autora. Mas, na verdade, não há condição privilegiada, porque simplesmente ela foi prejudicada por já ter o seu transtorno. O que se pretendia é que a igualdade material prevista na Constituição, que prevalece para a igualdade formal, deveria se verificar no caso concreto com a utilização de meios que tornassem a candidata capaz de concorrer em pé de igualdade com os demais. Então, o que se pede é, não simplesmente, será que nós teríamos essa discussão com pessoas que têm deficiência visual se não tivesse no edital que a prova tinha que ser impressa em braille? Ou então pessoas com deficiência auditiva se não dissesse que nós teríamos que ter instrumentos para que ela pudesse entender as questões e respondê-las? Ou seja, na realidade, o que se verifica é que as deficiências não podem ser sumarizadas em um catálogo único. A ciência está evoluindo cada vez mais, apesar do TDAH já ter uma descoberta bastante recente, com evolução e com estudos, ainda existem, infelizmente, órgãos públicos e instituições que ainda não deferem tratamento adequado a essas pessoas. Mas, no entanto, isso é um entendimento que está cada dia mais sendo minoritário. As instituições públicas, os vestibulares, os concursos, os colégios, as academias estão já adequando-se a essa realidade nova dessas pessoas. Inclusive no fundamento constitucional. Nós invocamos diversos dispositivos da Constituição que poderiam ser verificados. No entanto, eu dou um destaque ao artigo 24, item 1, item 2, da Convenção de Nova York para pessoas com deficiência. Na linha C, prevê explicitamente que o atendimento será individualizado para as pessoas que assim necessitarem e comprovarem a sua incapacidade, a sua debilidade para com o ambiente em que estão sendo acolhidas. Então, Excelência, nós pedimos que este tribunal reconheça, na prática, que houve uma violação, uma discriminação negativa contra a autora e que, com isto, dê um grande passo na evolução da jurisprudência, que será inclusiva cada vez mais para a população com TDAH e para as pessoas que necessitam desse atendimento do Estado, das instituições. É o que requer o provimento total da apelação. Obrigado, doutor Luiz Cláudio. Desembargador Joris, Vossa Excelência, a palavra. Obrigada, presidente. Cumprimento o nobre advogado, excelente a sua sustentação oral. Peço vênia para ler apenas trechos do voto, para não me alongar tanto.
Em caso, a parte autora argumenta que o ente público demandado deveria ter fornecido ambiente individualizado e tempo adicional para a realização da prova. O Estado do Ceará, por sua vez, relata que disponibilizou tratamento especializado, espaço adequado às necessidades da parte autora, dada a sua condição peculiar de pessoa com diagnóstico TDAH, tendo sido alocada em sala especial e devidamente acompanhado por 2 psicopedagogas e um estudante de psicologia, além de ter recebido suporte. Estavam ouvindo? Sim. Suporte e supervisão da psicóloga do CMCB. Informação, aliás, que não é refutada pela promovente, sendo, portanto, fato incontroverso. Assim sendo, depreende-se que foi fornecido atendimento diferenciado para a autora durante a realização da prova diante da sua condição especial, embora não da forma especificamente pretendida por ela, mas em consonância com o disposto no item 7.1.2b do edital 001 de 2022, observando-se assim os princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalte-se que a disponibilização, a míngua de previsão legal ou editalícia de sala individual e tempo adicional exclusivamente em favor da autora implicaria em claro e manifesto malferimento aos postulados da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e da razoabilidade. Então, meu voto é no sentido de conhecer a apelação, mas desprovê-la, mantendo-se a sentença tal como lançada nos autos. Obrigado. Desembargadora Iracema, como voto, Vossa Excelência. Eu também acompanhei a relatoria e vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Vamos para os processos do PJE. Eu chamo o item 25. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado a todos. Do agravo instrumento 31470, dígito 70.2023, em que é agravante Marbelo Praza Empreendimentos Turísticos S.A., agravado município de Paraipaba, da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor Marley Campelo Serra está presente? Marley, Excelência, estou. Marley, né? Doutor Marley, o senhor é advogado do agravante. E o voto da desembargadora relatora, desembargadora Iracema, foi no sentido de conhecer e prover o recurso. Posso programar o resultado? Por favor, Excelência. Recurso conhecido e provido. Agradeço. Eu chamo o item 32, a apelação civil 300-5589, dígito 08.2022, em que a apelante Cássia Calandrini Ribeiro e apelado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Jureza, o doutor Gustavo Brígido Bezerra Cardoso está presente? Sim, senhor, Excelência. Tem um outro, logo a seguir, do senhor também. É a mesma matéria? Sim, senhor. Então, Eu posso podemos fazer de julgá-los. ambos, por favor. Ok. Vou chamar, então, o item 79, a apelação civil 300-5584, dígito 83.2022. Os dois processos serão julgados conjuntamente, em que tem como apelante Isabelle do Nascimento Feitosa e apelado do município de Fortaleza, também da relatoria da desembargadora Jureza. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Então, tem 15 minutos. Minha saudação a toda a Câmara, a todo o órgão fracionário, desembargadora relatora, com quem eu tive a oportunidade de despachar esse processo. Saúdo os demais membros das funções essenciais da Justiça que se encontram em casa, servidores, colegas, colega agora advogado, segurança pública. São duas professoras, duas clientes que enfrentaram um concurso para professor do município de Fortaleza. Esse concurso, desde o nascimento no edital, ele é maculado por vícios evidentes. Eu queria começar pelo vício mais gritante e superficial e depois avançar para os vícios legislativos. Essas candidatas, elas se submeteram às diferentes fases do concurso e foram prejudicadas no momento em que, ao serem eliminadas em uma das etapas e exercerem o direito à ampla defesa, recorreram antes do resultado dos recursos. Isso está muito bem indicado no recurso. O resultado definitivo saiu dia 18 de outubro de 2022
E o resultado do recurso saiu dia 21 de outubro de 2022. Como é que o resultado do concurso sai antes do resultado dos recursos? Dia 18, tudo no edital, com a previsão estabelecida. Dia 18 de outubro de 2022, o resultado definitivo do concurso da prova didática, e os recursos delas só saíram dia 21 de outubro com motivações genéricas. Esse é um dos pontos que eu alego no exercício recursal, que é o que chama a atenção primeiramente. Em seguida, eu vou atacar o próprio texto do edital no tocante à quantidade de fases do concurso. Os concursos municipais, eles são regidos por estatutos dos servidores públicos municipais e dos professores, e nesses dois estatutos há uma referência expressa de que a prova tem que ter duas fases, uma eliminatória e uma classificatória. O município de Fortaleza, a Secretaria de Educação, escolheu por realizar 3 etapas, 2 das quais eliminatórias. O argumento utilizado é de que o texto da lei, um dos parágrafos, prevê genericamente que o edital vai poder dispor como assim desejar. Mas não há essa margem discricionária para decidir no tocante à quantidade de fases eliminatórias. Só pode ter uma fase classificatória. Só pode ter uma fase que as elimine e uma fase que as classifique. E elas foram submetidas a 2 fases eliminatórias. A única fase eliminatória deveria ser a prova objetiva. Tudo que viesse depois só poderia ter o condão classificatório. Pesa a nosso favor, em uma das candidatas aqui, a gente ansiou muito por esse momento, um parecer do Ministério Público favorável, concordando e reverberando, dando voz a todos os argumentos que apresentamos até então, certo? Era o que gostaríamos de trazer para vocês, para vossas excelências. Muito obrigado. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom, essa matéria, ela já foi objeto, né, de análise pelas câmaras de direito público, né? Então já temos precedentes tanto da segunda quanto da terceira Câmara de Direito Público. Bem semelhante, eu vou apenas ler a ementa. Ementa, apelação cível, direito constitucional e administrativo, mandado de segurança, concurso público para provimento de cargo efetivo de professor pedagogo na rede municipal de ensino de Fortaleza. Preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal rejeitada. Segunda fase de caráter eliminatório, prova didática. Conveniência e discricionariedade da administração pública. Direito de petição e igualdade preservada entre os concorrentes. Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Precedentes do STF, STJ e TJCE. Recurso conhecido, desprovido, sentença mantida. É como voto, presidente. Obrigado. Como vota a desembargadora Iracema, também acompanho a relatoria, vou para o Estado. Recursos conhecidos e desprovidos. Eu chamo o item 39. Apelação civil 020.01.23 de 58.2022, em que apelante, o município de Juazeiro do Norte, apelado Antônio Juscelino Sudário Souza. Da relatoria da desembargadora Joriza, Dr. Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva, está presente? Dr. Paulo Giorgio, presente? Dr. Paulo Giorgio está presente? Eu vou proclamar o resultado ante a ausência do advogado. Nada? Vou proclamar então o resultado. Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão provido. Eu chamo o item 74.
Apelação civil 080-1937, dígito 98.2022, em que apelante José Evandro Cunha e apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Jurisa, Dr. José Evandro Cunha, aliás, Dr. Walter Rafael Maciel Bezerra. O senhor é advogado do apelante? Sim, Excelência. Desembargadora Jurisa, Vossa Excelência pode escrever a extensão do provimento? Eu tenho um provimento parcial, talvez Sim, contemple. aqui o cerne da controvérsia é na parte em que a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, não é isso, doutor? E é parcialmente procedente exatamente porque está sendo fixado 10%, né, os honorários sobre o valor atualizado da causa, mas está sendo aplicado um redutor pela metade, conforme a lei fiscal. É a aplicação do artigo 90, parágrafo 4º do CPC, na verdade. De modo a reduzir pela metade a verba honorária, subvenção arbitrada. Eu não sei se atende ao advogado. Posso proclamar o resultado? Vou fazer a sustentação, Excelência. Ok. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Pois bem, 15 minutos. excelentíssimo senhor presidente desta egrégia Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Jurisa, a quem cumprimento, a todos os desembargadores. Trata-se de uma execução fiscal ajuizada pelo Estado do Ceará no ano de 2022, em face de um ex-gestor municipal, do município de Trairi, cobrando multas aplicadas pelo extinto Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará. Ocorre que carece de legitimidade ativa o Estado do Ceará para promover essas cobranças, essas execuções, por força de entendimento firmado através do tema 642 do Supremo Tribunal Federal. O tema 642 diz que a legitimidade para executar multas aplicadas por tribunais de contas estaduais é do município ao qual é vinculado o ex-gestor. No caso, então, não falta legitimidade ativa para o Estado do Ceará em promover a presente execução fiscal. Destaca-se, no presente caso, que o tema fixado pelo STF, o tema 642, foi de 2021. E a execução fiscal ajuizada pelo Estado do Ceará já foi em 2022. Portanto, com pleno conhecimento, todos os órgãos públicos, os órgãos judiciários, e a PGE deveria ter tido esse cuidado, essa atenção, e não promover uma execução fiscal em que lhe faltava legitimidade ativa. Destaca-se no presente caso que, quando o executado foi citado, deixou transcorrer o seu prazo, não fez o pagamento da execução firmada, e quando a Procuradoria do Estado foi intimada para promover os atos do processo, requereu ainda a constrição judicial dos bens do executado, requereu a disponibilidade de ativos financeiros através do Cisbajude e com a chamada teimosinha, que é a reiteração das ordens de bloqueio por tantos dias que o juiz determinar. Antes de o magistrado de primeiro grau apreciar esse pedido, o executado, aí sim, apresentou a sua defesa processual, através de exceção de preexecutividade, arguindo questão de ordem pública, ou seja, a ilegitimidade ativa do Estado do Ceará para promover essa execução fiscal. Pois bem, após a apresentação da exceção de pré-executividade, aí sim o Estado do Ceará foi intimado para se manifestar sobre os termos da defesa apresentada. E aí o Estado já se manifestou no sentido de que as certidões de dívida ativa que motivaram aquela execução acabaram de ser canceladas em momento posterior à apresentação da defesa do executado. Destaca-se que, no presente caso, não há que se falar em redução da verba honorária. Por quê? A redução seria se
a Fazenda Pública tivesse reconhecido, tivesse sido completada a lide e aí tivesse reconhecido as razões do executado. Não foi o que aconteceu. O executado, ele foi, na primeira oportunidade, ele apresentou a sua defesa processual e, com base nesses fundamentos, a execução fiscal foi extinta. E aí, há o precedente, também uma tese fixada a nível de STJ, que é através do tema 421, que diz que, nas exceções de pré-executividade, quando elas motivam a extinção da execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública na verba honorária. E a mesma matéria, ela já foi objeto de discussão nesta terceira Câmara de Direito Público, julgado a lavra da relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Francisco Luciano Lima Rodrigues, processo 000020, dígito 63 de 2018, final 0148, restou consignado que, na espécie, como a parte executada constituiu procurador e apresentou defesa, o aludido artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais não pode desobrigar o ente público do pagamento dos honorários, ainda que tenha ocorrido a concordância com a extinção do feito por ilegitimidade ativa. Assim, com base no princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público, precedente do STJ e deste TJCE. Nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso vertente, verifica-se que não houve condenação e que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, pois a ação foi extinta. Assim, impõe-se o arbitramento com base no valor atualizado da causa. A verba sucumbencial, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo profissional atuante na causa. Por tais motivos, afigura-se razoável a fixação de verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Por fim, excelências, com base nesses precedentes, nos recursos qualificados do STJ, no entendimento do Supremo Tribunal Federal e nos precedentes dessa própria terceira Câmara de Direito Público, é que se requer o provimento integral da apelação. Muito obrigado. Desembargador Juris, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, com relação à fixação de honorários, não há dúvida, né? Realmente está sendo acolhido, né, a tese de que há necessidade de fixação de honorários. O único ponto é que está sendo reduzido pela metade, em razão da aplicação do artigo 90, parágrafo 4º do CPC. E por quê? Porque houve o reconhecimento do pedido deduzido na exceção de pré-executividade pelo Estado do Ceará, informou o cancelamento administrativo do débito inscrito na CDA e requereu a extinção da execução fiscal. Então, é nesse sentido que está sendo fixado honorários e reduzido pela metade. Eu não voto, mas como eu fui referido, eu creio que houve uma evolução em relação a esse aspecto. Eu me acostei recentemente a uma decisão de Vossa Excelência em relação a essa fixação de honorários aí pela metade. Certo? Eu decidi anteriormente de uma forma e recentemente eu modifiquei e acolhi a ponderação de Vossa Excelência. É só para fazer uma colocação. Muito obrigado. Desembargadora Iracema, eu também acompanho a relatoria, vou programar o Estado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vamos, então, para a apresentação de voto visto. Boa tarde. Eu chamo o item 127. Apelação civil 0015143, dígito 87.2000. Apelante município de Fortaleza, apelados Geraldo Machado e outros, da minha relatoria. Na semana precedente, o desembargador Luciano apresentou um voto divergente, eu retirei o processo de mesa para melhor examinar a matéria. E a matéria é a seguinte: o advogado da parte apelada, autor do pedido de uso capião extraordinário, o senhor Geraldo Machado e outros, veio a óbito no curso da ação, né? E o entendimento do desembargador Luciano, expresso no voto
divergente é de que houve nulidade a partir do óbito do preliminar. A partir do óbito do advogado. Nós estamos entendendo que só há prejuízo quando, aliás, só há nulidade quando há prejuízo. A ação foi julgada em favor dos constituintes do advogado falecido. Então, para as partes, não houve prejuízo. O único prejuízo que haveria seria nesta fase do recurso, nessa fase do julgamento do recurso, em que o município de Fortaleza recorre da sentença monocrática, né? E aí os apelados estariam sem defesa nessa fase recursal. O que é que eu estou propondo? É que, para esta fase recursal, se intime as partes apeladas para que apresentem constituam um novo procurador e apresentem, no prazo de lei, as contrarrazões ao recurso do município. Porque eu entendo que não houve prejuízo. É basicamente isso. Pois não, senhor presidente. Eu discordo de Vossa Excelência em relação... Eu vou acompanhá-lo, mas eu quero só fazer umas ponderações aqui. Eu vou acompanhá-lo pelo fato de que eu acho que é razoável e o que eu estou alegando aqui ele pode trazer durante as contrarrazões. Mas essa questão do prejuízo, ele passou a instrução inteira sem advogado, a parte autora, inteira, apesar de ter sido favorável para ele a sentença. Mas ele passou o processo inteiro sem advogado. Né? A perícia foi feita sem que ele se manifestasse. Né? Então, e a perícia, só um adendo, perícia favorável? Não, favorável, né? A gente vai depois discutir isso aí no mérito, se ela é suficiente ou não. Mas tem esse aspecto aí. Entretanto, eu vou acompanhar Vossa Excelência, certo? Até porque eu desconfio, inclusive, que a parte possa ter morrido, certo? Pelo tanto de tempo que tem. O processo não tem CPF, então eu não consegui ver se ele está vivo, se não está. Então, vamos aguardar aí o que é que vai acontecer com as contrarrazões e depois a gente vai ao mérito. Okay. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Então, deixa eu só pegar aqui a parte dispositiva do voto para eu proclamar o resultado. Então, o voto é pela retirada do processo de pauta, para converter o feito em diligência e, suspendendo o feito, determinar a intimação pessoal da parte autora, que é a parte recorrida, a fim de viabilizar a regularização de sua representação no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito e, caso regularizada, devolver-lhe em seguida, por ato do relator, o prazo para as contrarrazões. Okay? Presidente, aí isso é um voto ou é só um despacho? Esse aqui é um voto. Não é só um despacho, não é só um despacho, não? Retirar de pauta? Pode ser. Como um voto que não está decidindo nada? Porque, na verdade, foi levantada a questão de ordem pelo Luciano. É porque depois vai ficar... muita confusão. Então, pronto. Porque não está sendo julgado. Então, vamos retirar de pauta e a gente determina dessa forma, fundamentando da forma que está aqui no voto. Ok? Retirou de pauta e determinou a realização de diligências. Ok. Perfeito. E chama agora o item 128, apelação remessa necessária 013-5997, dígito 95.2009, em que são partes o apelante do Estado do Ceará e a apelada Francisca Eleni Lima Ripardo, da minha relatoria. Na sessão de julgamento realizada no dia 22 de abril, sim, hoje são 29, proferi voto no sentido de conhecer das apelações e remessa necessária para negar-lhes provimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Pedido deferido. Julgamento adiado. Pois não.
Pode sim. Não. O relatório, o mesmo lançado pelo relator, desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo, ao qual apreço que, apresentado o feito para julgamento, é transferido voto, cuja parte positiva vem assim redigida. Assim, conheço da apelação e da remessa necessária, mas para negar de provimento, confirmando a sentença. Tipos honorários de sucumbência, já conhecidos para execução, artigo 18, parágrafo 11 do CPC, e R$2.000, arbitrados equitativamente. Uma vez que, diferentemente do que consta na sentença, não houve ponderação, ao passo que o provento econômico é imensurável, considerando que existir percepção imediata de remuneração condicional à posse do cargo e ao exercício das funções, porque o valor da causa é irrisório. Fechadas. De vista do amigo, com todas as venhas, em parte do voto do relator, pois entendo que a hipótese é de parcial provimento do apelo da remessa necessária, ao se reconhecer a necessidade de realização de perícia, assim como explanarei a seguir, iniciando por meio de um breve resumo da lide. Item 1, narração dos fatos. Narra inicial em suma que a requerente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de auxiliar de enfermagem, regido pelo edital 51/2006, e que nos anos de 2007 e 2008 a autora foi submetida a uma série de exames, conforme edital de abertura, sendo considerada totalmente apta a ocupar o cargo para o qual foi aprovada, mediante emissão de laudo atestando a capacidade laborativa da autora pelo próprio Departamento de Experiência Médica Oficial da Secretaria de Planejamento e Gestão. Contudo, em novembro de 2006, afirma promovente que, enquanto aguardava sua convocação, foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, que, depois de submetida a uma cirurgia, ficou curada. Todavia, relata a autora que fora considerada inapta pela banca, entregue dos exames médicos, sem justificativa. Relata que recorreu da decisão administrativa sem êxito. Após regular trâmite, o juiz de origem julgou procedente a demanda, declarando, abre aspas, a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do certame para que o ente público proceda com a nomeação da candidata Francisca Helene Lima Ripardo do cargo de auxiliar de enfermagem. Fecha aspas. Diante da referida decisão, o ente estatal apresentou o seguinte apelo. O presente apelo. Ocasião em que suscitou jurisprudência ao argumento de que, abre aspas, bem observados os documentos que constam no processo, em especial os que repousam as páginas 7777 vê-se que é provável que a demandante já tenha interposto demanda similar perante o Poder Judiciário local, objetivando o mesmo resultado aqui pleiteado. Fechado. Arguiu por isso que o sócio passivo necessário, os candidatos aprovados em classificação inferior à da autora, os quais, abre aspas, com a exclusão desta do certame, considerou o número de vagas limitado, terão interesse direto da presente demanda. Fecha aspas. Quanto ao mérito, alegou que não há duplicidade de laudos divergentes. Segundo o estágio, o que houve foi, apesar do laudo inicial ter apontado a aptidão da autora para o cargo, houve o cruzamento de informações no sistema estadual pelo fato de a promovente ser funcionária pública, especificamente técnica de enfermagem. Surgindo a informação de que a requerente estava compulsoriamente licenciada. Arguiu que o afastamento ocorreu em 2008, quando a doença já havia se manifestado em 2006, o que, na visão do Estado, aponta para a inaptidão da demandante. Posicionou-se pela constitucionalidade e legalidade da exclusão do promovente, porque não foi preenchido um dos requisitos da investidura do cargo, ou seja, gozar de saúde comprovada em inspeção médica. Invocou ainda a necessidade de obediência dos termos do edital em nome do princípio da vinculação ao instrumento editalício e da isonomia. Ressalto que convido com o voto do relator em relação às questões preliminares levantadas, motivo pelo qual passa ao exame do mérito. Necessidade de nova submissão de inspeção de saúde. No caso, o eminente relator considerou que o laudo de inaptidão seria inválido, entendendo desnecessária nova avaliação da candidata pela junta médica, uma vez que a aptidão da promovente para o cargo pretendido foi reconhecida expressamente pela própria administração quando do primeiro laudo pericial, entendendo assim que a promovente fez prova capaz de elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Arremata, por fim, entender prescindível que a autora seja submetida a nova perícia médica na via administrativa, mesmo porque o Estado do Ceará não teria apresentado pedido subsidiário nesse sentido. Nesse contexto, não é demais lembrar que o deciso impugnado, por meio de apelo,
também foi objeto de remessa necessária, devolvendo ao tribunal a possibilidade de análise própria deste instituto processual. Assim, superado o referido argumento, oportuno ressaltar de início que a presente Câmara tem entendimento quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo em contraponto à prova produzida unilateralmente pela parte autora. Agravo de instrumento, ação ordinária, pedido de tutela de urgência indeferido, concurso público para a carreira de oficial de polícia militar, candidato eliminado no exame de saúde, presunção de legitimidade do ato administrativo, não destituída por laudos produzidos unilateralmente pelo candidato. Nesse acordo diz, assim subsiste incólume o ato administrativo impugnado, diante da inexistência de prova em contrário a infirmar a sua legitimidade, a qual, diga-se de passagem, não é destituída de laudos produzidos unilateralmente pelo candidato, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, o agravo de instrumento 02-3862-11-2020, relator desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, nesta terceira Câmara, em 3 de 8 de 2020. Todavia, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, digo eu, o eminente relator entendeu que a promovente estaria apta para o cargo pretendido, considerando que houve reconhecimento deste fato, expressamente pela própria administração, quando do primeiro laudo pericial, associando-se aos laudos juntados de forma unilateral pela autora. No entanto, divido desse posicionamento e explico. Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público oficiante do primeiro grau, após regular trâmite, apresentou parecer no ID 1163-1341, no sentido de reconhecer a necessidade de realização de nova perícia médica oficial, conforme elucidativo trecho abaixo colacionado. Eu vou pedir permissão para não ler. Aderindo ao referido entendimento, a própria autora pugnou pelo agendamento de consulta com médico especialista junto aos IDs 1163, 1342 e 1163, 1344, vindo a apresentar laudos particulares de forma unilateral posteriormente, somente após não obter retorno quanto a este ponto. Não obstante a este fato, foi proferida sentença sem análise da necessária produção de novo laudo. Nesse sentido, temo que a melhor solução para sanar o vício apontado, consoante os casos assemelhados, seria a submissão à nova inspeção de saúde, pois não cabe ao judiciário substituir a junta médica para declarar apta na perícia médica e, tampouco, entendo que a documentação apresentada, produzida unilateralmente, e o laudo inicial sejam aptos a desconstituir e alterar as conclusões do exame pericial de inaptidão realizada após o cruzamento dos dados. A propósito, este tem sido o entendimento desta Câmara nas demandas de concurso público em que o candidato tem sido eliminado na fase de heteroidentificação. Aqui, constitucional administrativo, agravo de instrumento, ação ordinária com tutela de urgência, anulação de ato administrativo, concurso público, candidato reprovado em fase de heteroidentificação, decisão genérica, violação do artigo 93, 9 da Constituição Federal e artigo 50, 2 e 5 da Lei Federal 9.784, inclusão do autor na lista de candidatos cotistas aprovados, impossibilidade, medida contrária à recente jurisprudência desta Corte de Justiça, precedente deste colegiado, agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, determinação ex ofício de submissão do candidato a novo procedimento de verificação de heteroidentificação. É uma decisão da desembargadora Jorisa Magalhães Pinheiro, em 22 de 1 de 2024. E aí, concluindo, eu continuo. Tal entendimento vem ao encontro do firmado no julgamento do RE 11.33.146, submetido à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, tema 1009, segundo o qual, no caso da declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento do certame. Fecha aspas. Não é demais lembrar que, após o cruzamento de informações no sistema estadual, visto que a promovente já seria ocupante de cargo público, especialmente como técnica de enfermagem, surgiu a informação de que a candidata estaria compulsoriamente licenciada por motivo de saúde. Nesse contexto, extrai-se do próprio relato da inicial que a moléstia neoplasia que acometeu a promovente manifestou-se inicialmente em 2006, novembro, e esta, no final de 2008, teve que se afastar do serviço para tratar de procedimentos relativos à doença que ele acometeria 2 anos antes. Os tribunais pátrios têm entendimento
que, havendo divergência entre laudos apresentados pelos candidatos e o parecer emitido pelo órgão responsável pelo processo seletivo, necessária a devida instrução do processo originário, com a dilação probatória, a fim de atestar a real condição de saúde do candidato. Assim, ademais, assim como consignou o Estado do Ceará em seu apelo, não pode parar dúvidas quanto à possibilidade de se eliminar um candidato em um concurso público por ele não ter preenchido condições legais e indispensáveis para a posterior investidura do cargo, especialmente no caso relativamente à perfeita saúde de que deve ser detentor ao ingressar na administração pública. Da mesma forma, entendo que deve ser observado o princípio da vinculação edital, o qual estabelece que, para aprovação no certame, com subsequente nomeação e posse, deverá o candidato ser declarado apto no exame admissional, a ser realizado pelo IPEC ou entidade conveniada do Estado. Desse modo, entendo que se impõe o provimento parcial da remessa necessária e do recurso do Estado do Ceará, considerando a necessidade de nova submissão à inspeção de saúde. Caso superada a questão supracitada, impõe-se a reforma do julgado para, seguindo o posicionamento desta Câmara, no sentido de condicionar a eventual nomeação em posse após o trânsito em julgado da demanda, determinando apenas, neste momento, a reserva de vaga. E aqui eu trago decisão nesse sentido e concluo. Ante o exposto, data máxima vênia de vista do relator, no sentido de prover parcialmente a remessa necessária e a apelação estatal, a fim de determinar a submissão da autora à nova inspeção de saúde, dessa vez com fundamentação objetiva, concreta e percussiente, de modo a não ser negada vigência ao dispositivo legal que expressamente dispõe que o ingresso do cargo depende de boa condição de saúde, atestada por junta médica oficial do Estado. Outro sim, de condicionar que a eventual nomeação em posse deverá ser condicionada ao trânsito em julgado da demanda. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luciano. Recentemente, nós decidimos aqui por maioria, era um caso de câncer de mama, em que a candidata tinha um laudo médico dizendo que ela estava curada da neoplasia, e o desembargador Luciano entendeu que ela precisava ser submetida a um novo laudo pericial, e por maioria entendeu-se que não. Aqui tem uma particularidade. O laudo pericial, primeiro, foi no sentido de que ela estava apta ao exercício. Em 2008, ela tirou a licença, porque ela tinha uma prótese mamária e teve uma infecção, e teve que tirar a prótese mamária por conta de uma infecção, não pela neoplasia, que da neoplasia ela estava curada, e aí o Estado faz um novo laudo dizendo que ela não está apta, está inapta para o exercício do cargo. E há um laudo médico dizendo que ela está curada da neoplasia. Então, tem um comportamento contraditório do Estado. Primeiro diz que está apta. Depois, por conta de uma licença médica que ela tirou para retirar uma prótese mamária, eles emitem um novo laudo dizendo que ela não está apta para o exercício do cargo. Então, nós temos um laudo médico dizendo que ela está curada da neoplasia. A neoplasia antecede o primeiro laudo do Estado dizendo que ela está apta. Cruzaram as informações, ela tirou a licença por conta de uma infecção, não de uma neoplasia, aí ela não está mais apta. Então, eu acho que tem... Mas a questão não é essa, a questão é que a decisão está sendo baseada no laudo que ela produziu unilateralmente. Não, desembargador. Não, está baseado no laudo do Estado do Ceará dizendo que ela é apta. O laudo posterior, desembargador Luciano, está aprovado nos autos, tem como fundamento o fato de ela ter tirado uma licença. Não, tem o laudo que é habilitado, depois tem um cruzamento, tem um laudo negativo. O cruzamento identificaram que ela tirou uma licença médica. Tá, desembargador, mas qual é o problema de submetê-la a uma perícia do Estado e não prevalecer substituir uma perícia do Estado por um laudo particular? Desembargador Luciano, não é problema não, desembargador. Não é problema não. O problema é que o Estado diz que está apta. A neoplasia antecede tudo isso. Está apta. Ela não tem mais o câncer. Aí a mulher tirou a licença porque tem uma prótese mamária, tem uma infecção. Tem que tirar a prótese mamária. Tira a licença, o Estado, cruza aqui as informações, ela é servidora pública, já exerce um cargo no Estado de atendente de enfermagem, não é isso? Atendente. Aí vem um novo laudo dizendo que ela não está apta.
mas ela traz a prova de que ela está curada da neoplasia. Desembargador, Isso é a tortura, desembargador Luciano. Não. Eu não estou tratando dela, estou tratando do direito. E eu também estou tratando do direito, desembargador Luciano. Mas a gente pode perder de vista o sujeito do direito. Não. Ah. A questão aqui, desembargador, é que a questão, desembargador, é que tem um laudo do Estado dizendo que ela está apta. Eu posso falar? Pode, claro. Tá. A questão aqui interessante é que, se ela for nomeada do jeito que está aqui, ela corre de ter prejuízo. Certo? Porque ela vai entrar no serviço público sem um laudo médico que a qualifique. Certo? E o laudo médico importa em uma aposentadoria. Se ela entrar com a dúvida sobre o câncer, certo? E se esse câncer voltar, ela não se aposenta com base nesta doença, que não está explicada. Certo? Desembargador Luciano, ela tem um laudo dizendo que está apta, desembargador Luciano. Ela tem um laudo dizendo que o primeiro laudo, desembargador. Sim. Certo? Tem o primeiro laudo dizendo que ela está apta. Tem um segundo laudo que foi motivado por uma licença médica que ela tirou, cruzaram as informações, disseram que ela não estava apta. Ela foi atrás e trouxe a prova de que ela está curada da neoplasia. A licença médica que ela tirou também está aprovada nos autos, foi para tirar uma prótese mamária. Porque a mulher, quando se submete a uma mastectomia total, costuma colocar uma prótese. Teve uma infecção, tirou a prótese. Bom, eu mantenho o meu entendimento, acho que você pode escolher os votos aí da desembargadora. Muito bem. Desembargadora, livramento com voto, Vossa Excelência? Sim. Vai para o 942. Não, hoje não, porque a não ser que os outros se considerem aptos. Senão. Não precisa intimar a parte precisa saber para poder vir. Não está fazendo mesmo. Não, desembargador, não tem isso não, desembargador Luciano. Foi criado um colegiado maior, desembargador Luciano, exatamente para que se decida com presteza, não tem que convocar ninguém. Está todo mundo aqui, nós estamos na sessão de julgamento. Estão habilitados o processo. Não, desembargador Luciano. Não, desembargador Luciano. Olha, veja só, eu quero só esclarecer uma coisa. Não será julgado hoje, porque os outros não se consideram aptos para votar. Não que se tenha necessidade de suspender a sessão e marcar uma outra data, com nova intimação. De jeito nenhum. Nós estamos na sessão de julgamento. Se desembargadora Iracema e desembargadora Joriza decidissem que estavam aptas a votar, se votaria sem problema nenhum. Esse é o propósito do colegiado maior. Agora... Gere segurança para a parte. Novo julgamento, exato. Sim. A parte pode ter direito a sustentar novamente. Certo? Mostrei o 9. Só vamos ler aqui o 942. Vou deixar isso claro. Embora se saiba que nós continuaremos o julgamento na próxima sessão. Sim. Sendo possível o prosseguimento do julgamento, dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que, porventura, componham o colegiado. Então, é possível, sim, na mesma sessão. Sim. Não se vai julgar se os outros não estiverem aptos. Mas não precisa interromper o julgamento, convocar uma nova sessão. Não é essa a necessidade. Sim. É. Sim. Perfeito. Sim, acompanhando, sim. Mas houve aqui uma discussão tão grande, né, de perícia, de laudo pericial, eu prefiro... Ok. Aí pode ser aplicado na próxima. Mas nós vamos ter que convocar. Tá bom. Convoco. A desembargadora Livramento também não vai participar da próxima sessão? Provavelmente está tudo certo, porque eu passo uma cirurgia de catarata, Uhum. de olho há muito tempo, não voltei lá para fazer o segundo, levar para a próxima semana. Fica para outra semana. Fica para outra, sem problema. Dia 13, sem problema. E aí convoca alguém para o lugar da desembargadora Iracema. Eu devo retornar lá no dia, eu acho que eu vou 27, né?
Dia 13 a senhora não vai estar por aqui não, que possa interromper e vir? Ah, sim. Por isso eu também viajo agora, esse final de semana. Ah, sim, talvez tenha um juiz convocado. Ok. Tá bom. Então, fica para o dia 13. Vamos aqui aos processos adiados do SAGE. É um só. É o item 2, apelação civil 005-0128 de 72.2020. Apelante município de Itapipoca, apelado Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca. Da relatoria da esmagadora Joriza. Adiado por indicação da relatoria, né? Bom, nós temos aqui o óbito da genitora do desembargador Haroldo Rodrigues, a dona Yolanda de Paula Pessoa Rodrigues, e eu proponho um voto de pesar. Todos de acordo? De acordo. E tem um outro voto de pesar hoje. Morreu a senhora Joaninha Bonfim, educadora lá de Crateús, proprietária do Colégio Pio XII. É uma grande educadora de Crateús, educou gerações e gerações de crateuenses. Faleceu esta manhã. E eu também proponho um voto de pesar. De De acordo. acordo também. No caso da dona Yolanda, se manda para o desembargador Haroldo. E no caso da senhora Joaninha Bonfim, se manda para a filha dela, senhora Bruna Kátia. Algo mais a tratar? Não. Sim. Aquela clássica pergunta, né? Sim. Se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargadora Iracema, desembargador Luciano, desembargadora Livramento, desembargadora Joriza. Eu também mantenho todos os votos lançados antecipadamente. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.